Que coisa boa, né, gente? Dia 6 de março, e nós aqui no nosso primeiro encontro de fé. E eu gostaria de convidar vocês para abrirem a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 2. Nós vamos começar por aqui a nossa leitura e a palavra que eu quero repartir. Gênesis, capítulo de número 2, mesmo assentados, vamos acompanhar com atenção. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, e no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza, e lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desse fruto, com certeza morrerá. Até aqui, ore comigo, vamos orar juntos então. Deus nosso Pai, obrigado pela bênção do nosso encontro de fé hoje à noite, e que pela Tua palavra nós sejamos ajudados e conduzidos sempre nesse nosso caminho de recuperação. Oramos agradecidos em nome de Jesus, e como igreja vamos dizer juntos, amém, amém e... É assim como eu acabei de dizer, nós estamos num caminho de recuperação. Todos nós aqui estamos sendo recuperados. Não é bom saber que Deus está fazendo uma boa coisa na vida da gente, pessoal? Quantos se alegram nisso? De saber que Deus está realizando algo bom em mim, em você, para fazer algo bom através de nós também. Os planos do Senhor a nosso respeito são bons planos, são planos de paz, não são maus planos, não são planos ruins, eles são bons, porque o projeto de Deus para mim e para você, ele existe desde a eternidade. Se tem uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, é essa ideia do que significa o Shalom de Deus. O Shalom de Deus vai aparecer como uma expressão da fé de Israel. Israel só vai começar, de fato, a ser, entre aspas, tirada do papel, já estava na mente de Deus, já estava no coração do Eterno, mas só a partir do capítulo 11, capítulo 12, quando nós começamos a observar a história do pai Abraão. Mas antes, o Senhor já tem algo em mente chamado o reino de Deus. E o reino de Deus, esse ambiente onde a vontade de Deus é feita. Diga comigo, o reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus é feita. Assim deve ser a sua vida. Assim deve ser a minha vida. Assim deve ser a nossa vida. Esse é o plano original. E Deus nunca abriu mão dele.
nunca abriu mão dele. Então o reino de Deus é, de fato, uma proposta do céu para a vida da gente. Hoje, aqui e agora. Não é no céu. É hoje, aqui, agora. Até chegarmos no céu. Lá no céu, nem olhos viram, nem ouvidos, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que está reservado para aqueles que são do eterno. Quantos são do eterno? Levante a sua mão. Você pertence a Jesus, então tem algo muito bom reservado para você. Mas o reino de Deus, ele já acontece aqui e agora. E você viu, acompanhou a leitura, você ouviu, leu comigo. Fomos juntos para o texto. O Senhor, ele colocou o homem, colocou a mulher num jardim. Era o paraíso de Deus. Quando Deus, ele nos criou, nos trouxe à existência, ele só nos colocou, diga assim comigo, no paraíso. Olha que coisa linda. Não é um lugar bom só de falar, vou falar de novo. O paraíso. Olha que, já encheu o coração de regozijo, de alegria, de satisfação. O negócio era bom ali. O homem, a mulher, o casal, eles tinham tudo para dar certo. E o que de mais importante eles tinham ali, o que era? Perfeito, a presença de Deus. Diga assim, nota 10. Olha aí, acertaram de primeira. A presença de Deus era o que de melhor eles tinham. E você viu que o Senhor, ele colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha uma outra árvore. Como que era o nome dessa árvore? Já acabamos de ler. Como alguém falou, fala de novo bem alto. A árvore da vida. Isso. Entendeu? E aí o Senhor, ele colocou assim esse princípio de convivência, esse princípio de dependência, esse princípio de comunhão. Em outras palavras, o Senhor falou para eles, vocês vão ter que confiar em mim. Vocês vão ter que depender de mim. E para demonstrar esse seu amor por mim e tudo o que ele representa, não comam do fruto proibido. Não comam. Mas você, e eu recomendo que depois você faça a leitura do restante do capítulo 2 e você leia também o capítulo de número 3, para ele a gente já vai já no finalzinho. Você sabe que o homem e a mulher não se cuidaram, não vigiaram. O Senhor falou, olha, cultive a terra, cuide de tudo bem direitinho, mas vigie. Quando é que a gente tem que vigiar? Quando tem perigo, né? E aí quando o perigo ele se manifestou, eles caíram na cilada, se deixaram levar e então se tornaram, portanto, pecadores. Agora, eles abriram mão da comunhão com Deus. Eles abriram mão de Deus para levar a vida do seu próprio jeito. E isso porque eles estavam no paraíso. E aí então, quando a gente abre a palavra de Deus aqui no capítulo de número 3, nós vamos descobrir o seguinte, né? Veja só, o capítulo de número 3, a partir do versículo 22. Então, o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. E depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. O que é que Deus está fazendo em favor de toda a humanidade, que aqui está representada pelo casal pecador? Está protegendo. Você sabia que Deus trabalha para nos proteger? Você sabia disso? Diz para quem está ao seu lado, Deus nos protege. Deus nos protege, efetivamente. Agora, pergunta aí para quem está ao seu lado, de quem? De quem? Mas pergunta mais de uma vez, de quem? De quem? De quem é que Deus nos protege? De quem é que Deus nos protege? De nós mesmos. Gente, mas vocês estão bem, hein? Que orgulho que eu estou sentindo aqui. Ô Mateus, você está mandando muito bem, cara. Estou acompanhando tudo no seu Instagram lá. Parabéns, viu? Toca o barco, filho. Então, voltando para a palavra,
nós temos que ser protegidos por Deus de nós mesmos. De nós mesmos. Por isso o Senhor diz, estando a humanidade como ela está, ou seja, pecadora, não podem de maneira alguma avançar sobre a árvore do fruto da vida, a árvore da vida, porque senão se comerem permanecerão pecadores e de mim afastados para sempre. Você já pensou isso? Eternamente afastado de Deus, isso seria assim o caos total, geral, assim a fatalidade última para a nossa vida. É verdade. Homem pecador, mulher pecadora, humanidade pecadora, salário do pecado é mas muito além do que simplesmente esta morte, que também significa separação de Deus. Já pensou não ter mais jeito de voltar para Ele? Você já pensou a gente não poder voltar para Ele? Então o Senhor, Ele entra em ação, o nosso Deus entra em missão. E aí então, quando você vai pelo livro do Gênesis, você vai encontrando esta ação graciosa de Deus, enquanto também você vai vendo a humanidade, os nossos irmãos do passado, membros da raça humana, muitos se perdendo, e o pecado se multiplicando, mas ao mesmo tempo, pessoas como Enoque, como Noé, gente que acharam graça diante de Deus, e que fizeram a diferença assim nos seus tempos. E o Senhor agindo, trabalhando, tudo para que nós pudéssemos voltar para Ele. Então o Senhor, Ele está permanentemente tentando nos recuperar. Isso é muito bom. Ele está procurando me recuperar, e Ele está procurando recuperar você. E a ideia é de que nós possamos, portanto, no encontro com Jesus, experimentar essa recuperação. E é por isso que essa recuperação, ela vai acontecer na minha vida e na sua vida, ainda que isto seja, assim, a última oportunidade que nos seja dada de uma experiência de vida e de salvação. Não é o meu caso, não é o seu caso. Nós já estamos experimentando isso, nós já estamos vivendo isso, nós já estamos atentos quanto a isso, mas tem muita gente que ainda não está. E aí lá em Lucas, no capítulo 23, o versículo de número 43, salvo engano, mas eu acho que eu estou assim acertando o texto, nós vamos encontrar alguém que aproveita a sua última oportunidade. Você sabe, em Lucas capítulo 23, nós estamos ali naquele cenário da crucificação. Jesus, ele estava sendo crucificado sozinho naquele monte, é isso mesmo? Não. Quem é que estava com ele ali? Outros dois ladrões, um à sua esquerda e o outro à sua direita. E é exatamente essa conversa que eu quero resgatar com vocês. Diz assim, o versículo 39 do capítulo 23 de Lucas, para a gente começar dele. Um dos criminosos, dependurado do lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por os nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E olha o que foi que Jesus disse para ele, Sérgio. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo onde? No paraíso. Você sabe que jardim e paraíso, eles têm a mesma raiz. A mesma palavrinha lá de trás, é a mesma palavrinha que define isso em todos os momentos em que aparece nas Escrituras Sagradas. Vai aparecer no Gênesis,
vai aparecer aqui em alguns outros textos pelos quais eu já vou passar com vocês. Mas este homem, ele olhou para Jesus e ele encontrou em Jesus a resposta que ele precisava para um momento que era o de chegada na sua existência por aqui. Mas ele não deixou passar a oportunidade. Eu e você, que não estamos nesse limite, a gente não sabe. Quem é que acorda amanhã cedo? Na verdade, ninguém sabe. Quem é que pretende acordar amanhã cedo? Deixa eu perguntar. Quem é que pretende acordar amanhã cedo? Você que está em casa pretende acordar amanhã, mas na verdade a gente não sabe. Percebe como é ainda maior a nossa responsabilidade de aproveitar a oportunidade, porque Jesus disse para ele, ainda hoje você estará no paraíso. E como eu sempre costumo repartir, que coisa boa, né? Que quando a gente acorda aqui, Jesus está conosco. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quando a gente acorda aqui, Jesus está conosco. Mas sabe o que acontece quando nós acordamos lá? Nós estaremos com Ele. O que é que tem de comum? A presença dEle. Você lembra o que foi que Adão e Eva perderam, do que foi que eles abriram mão no? Foi da presença. Mas o que é que quando nós estamos em Jesus, de novo nós podemos desfrutar? Da presença. Diga assim, a presença de Deus é algo do que eu devo, porque eu posso desfrutar todos os dias. Então diga para você mesmo, então desfrute. Bata no peito e diz, desfrute, Júnior. Agora eu vou dizer de novo, você fala o seu nome, mas diga mesmo, desfrute, Júnior. Desfrute. Desfrute. Você sabe que é exatamente isso, que é o grande anseio de Deus para mim e para você. A gente vem conversando desde o começo do ano sobre essas coisas, sobre escolher a boa parte, sobre aprender a parar. Deus nos deu a capacidade de parar. Se você diz assim, eu não tenho tempo, sim, se você usar a capacidade que Deus deu para você de parar, você consegue sim. Você consegue sim. Você consegue, para que você possa desfrutar das delícias do lugar onde Jesus está, onde Ele quer se manifestar com a sua presença. Isso é em mim, isso é em você, isso é entre mim e Ele, isso é entre você e Ele, mas nós precisamos ter este momento desse encontro. O momento desse encontro, não abra mão disso. Hoje nós estamos mais uma vez nos lembrando que sim, nós podemos desfrutar da presença do Senhor todos os dias. Essa é a ideia, todos os dias. E eu desafio você a fazer do mês de março, se até aqui você não fez ainda neste ano, se você, na sua teimosia, se você ainda não se organizou, eu quero desafiar você a se organizar a partir de hoje. E quando nós terminarmos o mês de março, eu dou espaço para você vir contar aqui o que foi que aconteceu com você nos encontros que você teve com Jesus. Eu dou espaço para você vir rapidinho, mas eu dou espaço para você vir, para você contar o que foi que aconteceu entre você e o Senhor nesses encontros preciosos. Algo que você aprendeu, que antes você não sabia, algo que você experimentou e que trouxe do céu resposta para algo que você carregava há muito tempo na sua vida, e o Senhor pôs a mão e libertou, e o Senhor pôs a mão e te curou, e o Senhor pôs a mão e te abençoou. Porque se tem alguém que quer tocar na minha vida e na sua vida, é o Senhor. Ele não se nega, ele disse para aquele homem, ainda hoje você estará comigo no paraíso, no paraíso. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3.
Conta a respeito de alguém que teve uma experiência com o Eterno. E vamos prestar atenção, hein? 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E só para você entender o contexto. O apóstolo Paulo é quem escreve a segunda carta à igreja de Corinto. Quando ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, ele está, por assim dizer, defendendo o seu ministério. Não que ele precisasse defendê-lo, mas era uma igreja sua, filha na fé, que estava agora meio que colocando o ministério de Paulo à prova. Ele precisa chamar-lhes a atenção, não é assim que um bom pai faz. Chama a atenção, chama para perto, fala a verdade, explica como é que é, repreende. Por quê? Porque assim também o nosso Deus e Pai faz. Hebreus vai contar que Deus, o nosso Pai, Ele nos disciplina sempre que for necessário. E isso vai nos fazer bem. E que nós faremos muito bem também, né, pastor Fábio? Se nós acolhemos a disciplina do Senhor. Então diz para quem está ao seu lado assim, tenha juízo. Tenha juízo. E deixa Deus fazer. Mas o apóstolo Paulo, então, enquanto ele escreve nessa perspectiva, né? Ele vai dizer aqui no capítulo de número 12, da sua segunda carta à igreja de Corinto: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, ou seja, ele está falando dele mesmo, da experiência dele mesmo, mas, diga assim, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Olha que coisa maravilhosa. É possível sim, experiências com Deus. Serão experiências de arrebatamento? Não espere por isso. Não dependa disso. Serão visões do céu que vai se abrir? Não dependa disso. Mas pode acontecer? Claro que pode. E se não for bem assim, mas for algo bem pessoal, algo bem particular, algo como eu já aqui insinuei e afirmo o Senhor quer fazer por mim e por você, para quantos interessa um momento especial com o Eterno. Um momento de intimidade com Deus, do Senhor falar ao seu coração, do Senhor ministrar sobre o seu coração, porque afinal de contas, todos nós estamos em, diga comigo, recuperação. Deixe o Senhor recuperar você com tudo o que Ele pode. Quantas frustrações, quantas decepções, quantas situações que nós não demos causa, mas mesmo assim sofremos o prejuízo. Alguém que fez algo prejudicou você. Alguém que não fez algo e que também você sofreu um prejuízo pela falta desse alguém. Tem nome, a circunstância, as pessoas também têm os seus nomes. Tem muita coisa que acontece. Mas o que define a nossa vida é aquilo que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: olha, a carcaça por fora, ela se desgasta, mas o homem aqui interior, ele se renova dia a dia no poder do Eterno, quando nós temos vida com Deus. O que eu estou tentando dizer é que nesse caminho de volta para Deus, eu e você, nós precisamos desta vida. Nós cantamos aqui, né? Aquela canção Uma Vez que os meninos têm cantado, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
Você percebe como esse nível é altíssimo, percebeu isso? É altíssimo. Mas assim, coloque esse alvo na sua vida. Porque senão você vai trabalhar e se desgastar por coisas que vão te suprir momentaneamente, vão te suprir provisoriamente, vão te suprir superficialmente e não vão resolver a crise que a gente carrega aqui dentro da gente. Só Jesus pode fazer isso. Diz para quem está ao seu lado, só Jesus, querido. Só Jesus, mas pode dizer mesmo, nós estamos em família, nós estamos entre irmãos, nós não estamos aqui brincando, nós estamos repartindo, compartilhando a nossa fé uns com os outros, para dizer só Jesus pode, só Jesus pode, só Jesus pode. E lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, nós vamos encontrar uma forte recomendação para todos nós que em recuperação estamos caminhando como igreja de Jesus. Quantos são igreja de Jesus? Você é igreja de Jesus? Nós estamos aqui ouvindo esta palavra, entendendo que Deus está nos chamando de volta para Ele, sempre assim. Volta um pouco mais para mim, Júnior. E desfrute das coisas próprias do paraíso. Sabe onde, Diane? Lá no teu quarto, com a porta fechada, busca o teu Deus em secreto, e Ele em secreto te recompensará. Tem coisas do paraíso que a gente pode viver aqui e agora em particular, e também viver aqui e agora em comunidade. Você deseja isso? Eu recomendo que você deseje isso. Capítulo 2 de Apocalipse diz assim, acompanhe a leitura, nós estamos caminhando para o final. Os meninos podem até ir subindo aqui, sem perder as coisas que eu vou compartilhar. Leia o texto comigo, acompanhe com atenção. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Uma paradinha, só para dizer para você que Jesus é alguém presente no meio da sua igreja. Você crê nisso? Quantos creem que o Senhor está aqui? Quantos creem que por seu Espírito Ele está em você? Você crê? Ele está em mim, Ele está em você, mas quantos creem que o Senhor também está no nosso meio? No nosso meio. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você pode dizer comigo? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Jesus, seja bem-vindo, Jesus. Tua presença é real, Jesus. É real. E aí então, Jesus diz para que João de Pátimos, ele possa escrever esta carta à igreja em Éfeso. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, eu tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu acho que essa carta ela é muito importante e sempre será para todo mundo que é a igreja de Jesus. A cidade de Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade rica, era a capital da província, cidade importante. Comércio, dinheiro. Tinha ali um templo dos pagãos. Deu muito o que falar quando o apóstolo Paulo plantou a igreja. O apóstolo Paulo passou uns 3 anos ali. Uma igreja forte nasceu. Tinha o templo de Diana ou Ártemis, tanto faz, os nomes são correspondentes.
O apóstolo Paulo plantou uma igreja que vingou, que cresceu, que se fortaleceu. Uma igreja que foi pastoreada por Timóteo, uma igreja que foi pastoreada por João, o apóstolo. Não sei se João o apóstolo é o João de Patmos que escreveu o Apocalipse, mas parece que sim. Enfim, gente que andou com Deus. O importante é que quando Paulo apóstolo escreve a igreja de Éfeso, vai falar 3 coisas para eles. Vocês são uma gente que trabalha bem. Mas não é uma gente qualquer. Vocês são minha igreja. E vocês trabalham bem. Provavelmente eles tinham um ministério de cesta básica lá assim extraordinário. E deviam servir a muita gente de forma muito especial. Ilustrando. Uma outra coisa que vocês fazem muito bem. Vocês são resilientes. Vocês são perseverantes. Por que era importante perseverança naqueles dias? Porque o Apocalipse, inclusive, foi escrito dentro de um cenário de perseguição. O Estado romano já está perseguindo a igreja. O Apocalipse fala, portanto, para os nossos irmãos do passado, que eram perseguidos porque eles eram cristãos. Sabe o que significa ser um comerciante cristão em Éfeso? Alguém diz assim: você é cristão? Sou. Não compro de você. Ah, você é cristão? Sou. Então, como teu fornecedor, não vendo para você. Era difícil. Eles tinham que suportar muita coisa. E Jesus está dizendo: vocês estão indo bem nisso. E uma terceira e última coisa no qual eles eram bons, é que eles eram bons de Bíblia, Vitor. Pense num povo bom de Bíblia, o pessoal lá de Éfeso. Porque inclusive chegaram lá uns falsos apóstolos. E Jesus vai dizer assim, olha, são os nicolaítas. Um pessoal que inclusive o apóstolo Paulo já tinha recomendado a eles, lá no capítulo 20 do livro de Atos, quando encontrou com o pessoal de Éfeso, entre outros da liderança, e diz, olha, vai chegar um tempo que vai chegar uns lobos lá no meio do rebanho. Ele estava se referindo a esses falsos apóstolos. Então, pessoal de Éfeso, vocês perceberam o engano da mensagem e não abriram mão da verdade. Só que com todo o trabalho, com toda a perseverança em meio à perseguição, e com tudo que eles sabiam da palavra, Jesus disse, ainda assim, vocês têm trabalho e têm vigor, mas não é por amor a mim. Não é por amor a mim. E quem é que pode questionar o julgamento de Jesus? Você pode? Jesus, quando ele enxerga a gente, ele enxerga direito. Jesus, quando enxerga a gente, ele enxerga com tudo que só ele consegue enxergar. Vocês são resistentes. Vocês são perseverantes. Olha, e era no sentido de não negar o nome de Jesus, mas Jesus está dizendo, é possível não negar o meu nome e ainda assim você não fazer isso por amor a mim. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. E em terceiro lugar, vocês conseguem reconhecer o erro. Vocês são bons de teologia. Mas porque vocês não têm amor a mim, se torna uma palavra morta, fria. É apenas ativismo no trabalho, coragem na resistência e zelo na palavra. Mas isso não basta. E aí então o apóstolo Paulo vai, o Senhor Jesus, ele vai dizer para esta igreja que alguns passos são importantes. Veja, desde onde você caiu. Você sabe, pessoal, que olhar para trás pode ser desastroso. Lembra da mulher de Ló? Olhar para trás. Pode ser desastroso. Mas se a gente olhar para trás e enxergar a graça, vai ser gracioso. Sabe o que é a graça? Tem a ver com aquele momento lá na sua vida. Estão comigo? Tem a ver com aquele momento lá na sua vida,
onde o Senhor Jesus estendeu a mão para tirar você lá de onde você se encontrava. Lembra quando foi que Ele fez? Lembra como foi que Ele fez? É verdade, muita coisa aconteceu de lá para cá que não ajudou. É verdade. É verdade. E muitas das coisas que acontecem que não ajudam, têm a capacidade de nos mecanizar. Sabe quando a gente entra no automático? Que a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo. E a gente vai simplesmente fazendo. Mas a gente não percebe muitas das vezes. Mas não é mais por amor a Jesus. É mais porque é um ativismo nosso. É mais porque, afinal de contas, eu preciso dar conta do recado e mostrar minha coragem. É porque, afinal de contas, eu não posso fechar os meus ouvidos às coisas que eu já sei. Mas olhar para trás e encontrar a graça é a gente ser recuperado para o processo de recuperação, para a gente poder voltar a desfrutar de Jesus com tudo que a gente precisa desfrutar de Jesus. Eu preciso desfrutar de Jesus, você precisa desfrutar de Jesus. Se a gente se desligar da fonte da vida, o que é que nos sobra? Não se desligue da fonte da vida. Não se desligue da fonte da vida. E hoje, aquele que tem a vida para mim e para você está aqui, nós não dissemos? Bebe de novo. Volta para Deus com tudo que você pode. E presta atenção, é voltar para Deus, a gente não está falando de quem não conhece. Nós estamos falando de mim, nós estamos falando de vocês, nós estamos falando de qualquer entre nós. E não é um ou outro, ele não aponta ninguém, não pensa em ninguém. Pense em você. Pense em você. É de volta para Deus. É de volta para Ele, por isso que nós olhamos para a graça, para a gente poder então se arrepender. E arrepender significa reconhecer, às vezes, uma frieza. A frieza pegou, a frieza se instalou, a frieza ela grudou, e você percebe isso de maneira simples. Se você olhar direito, você tem assim motivação para vir e servir, mas você não tem o menor interesse nem pela palavra nem pela oração. Deu para entender? Se precisar de você, você é o primeiro a se colocar. Mas Jesus te chama para o teu quarto em secreto e você lá não está. Você não tem prazer nele, porque você perdeu o amor por ele. A vida eterna é esta. Por gentileza, João capítulo 17, versículo 3. Se for possível aí, a Karine nos ajuda. E a vida eterna é esta, diz o texto. Cheguei também. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Conhecer a Ti, essa é a vida eterna. Obrigado. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Então o que é que nós mais precisamos? Nós precisamos é do Senhor. É verdade, olha, vamos ficar de pé, por favor. Nós temos um combate a combater. É verdade. Nós temos um combate a combater. Eu não sei, estão comigo? Estão comigo? Reta final, agora é um momento importante. Agora é o momento da sua resposta, Não vai deixar o Senhor sem uma resposta, amém? Não vamos deixar o Senhor sem uma resposta. Nós temos muito combate a combater. Muito combate a combater. Eu não sei que forças se levantarão contra a igreja. Eu não sei o quanto eu e vocês, nós teremos que ser resistentes, resilientes. Eu não sei. Eu não sei o que vem aí pela frente, na história da humanidade. Eu não sei o que é que vai ser
a política do Brasil daqui a pouco, no que diz respeito à igreja do Senhor. Eu não sei, você sabe? Eu não sei, mas nós temos um combate a combater. Nós temos um combate a combater. Nós sabemos também que tem muito trabalho para fazer, não é verdade? Muito trabalho para fazer, muito trabalho para fazer. Muitas almas para ganhar, muita gente para conduzir a Jesus Cristo. É verdade. E nós também, Teomira, todos nós, irmão Aparecido, Ângela, nós temos uma doutrina a defender. A palavra, a verdade, nós não vamos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão disso. Mas sabe o que de mais importante nós temos na verdade? Uma pessoa para amar. Uma pessoa para amar. Deu para entender isso? Mais importante do que o trabalho que tem que ser feito. Mais importante do que a resistência, a resiliência, a perseverança em meio à perseguição. Mais importante do que a doutrina que nós defendemos com unhas e dentes. Nós temos uma pessoa para amar. Uma pessoa para amar, uma pessoa na presença de quem nós precisamos nos quebrantar. Uma pessoa na presença de quem nós precisamos nos derramar. Nos derramar. Porque hoje nós precisamos já ir vivendo um pouquinho do que vai ser um dia. Quantos creem que vai valer a pena? Você crê que vai valer a pena? Você crê nisso? Você crê que vai valer a pena? Você crê? Você crê? Então, demonstre isso no seu dia a dia, se reorganizando na sua vida com Deus, com tudo o que você puder, para experimentar a presença de Deus, com tudo que Ele deseja dar para você. Olha o que diz o Apocalipse no capítulo 22, é o nosso momento final aqui na leitura, para que nós possamos cantar e orar, e você poder se colocar na presença de Deus, com tudo que Deus merece hoje à noite. Deus merece o seu melhor hoje à noite, o seu melhor hoje à noite. Quantos estão hoje à noite voltando para Deus? Eu estou voltando para Deus. Você está voltando para Deus? Vamos voltar para Deus hoje, numa nova consciência. Diz aqui o texto no capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava o quê? A árvore da vida, que produz as colheitas de frutos por ano, e assim vai. E aí então, diz a palavra no versículo de número 14, felizes aqueles que lavam suas vestes. Diga assim, lavar as vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Esse fruto foi proibido aos caídos, mas está disponível, sabe para quem? Para os arrependidos. Quantos arrependidos tem aqui? Quantos arrependidos é para você? Mas a gente já pode ir sentindo o aroma desde já. A gente já pode ir sentindo o sabor desde já. Vamos fazer valer a pena, meus amados. Vamos buscar a Deus agora. Vamos buscar a Deus agora. Os meninos e meninas vão nos ajudar cantando. Eu e você vamos nos unir a eles, não só cantando, mas nos colocando diante de Deus, invocando o seu nome e voltando para Ele de todo o nosso coração. Não deixe passar essa oportunidade. Aqui o altar está aberto para você chegar. Se você quer, se ajoelhe ali, cante conosco, ore ao Senhor. Vamos voltar juntos para Deus. Vamos juntos nesse movimento de fé. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti.
mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Diga a Ele. Senhor, valeu a pena mesmo. Cante Vamos a declarando um Ele. pouquinho mais. Senhor, valeu a pena. Traz a tua unção, Senhor. Senhor, valeu a pena te servir. Traz a tua unção, a tua Senhor, presença. valeu a pena te Sobre a adorar, tua te igreja, bem dizer. Senhor, valeu a pena. Traga sobre a tua igreja a tua unção, a tua Senhor, presença, valeu a Senhor. pena. Nós queremos Senhor, voltar valeu para a ti. pena te amar Voltar mais para que ti, tudo.
Oremos juntos, amados. Deus meu amado Senhor, nós estamos entendendo o Teu chamado. O Senhor tem desobstruído os nossos ouvidos, Senhor. E eu creio que muitos de nós aqui estão sendo libertados hoje à noite. Libertados de cativeiros. Ó Deus, de cadeias espirituais, de amarras que são existenciais, Senhor. Coisas que estavam aprisionando a mente. Seja liberta a sua mente agora. Seja liberto na sua mente agora. Põe a mão sobre a sua cabeça. Se você considera que você vinha aprisionado de alguma forma, por ideias, por ideais, por palavras, coisas que entraram, coisas que foram semeadas, coisas que foram ditas, coisas que sutilmente foram lançadas sobre a sua mente, sobre a sua vida. Olha o Senhor libertando agora. Seja livre para você voltar para Deus. Seja livre para você voltar para Deus. É a presença do Senhor, é a unção do Senhor. Eu creio num bálsamo que está sendo derramado sobre as nossas vidas. Um bálsamo de cura e de libertação. Uma unção de liberdade sendo derramada sobre as nossas vidas. A alma ferida, o coração machucado, receba a cura do Senhor agora. Receba a cura do Senhor agora. Creia nisso. Creia nisso. Ah, Senhor, toque agora, Senhor. Aquilo, ó Deus, que é aguardado já faz muito tempo. Que o Senhor opere agora. Receba esta cura. Receba este toque agora. É do Senhor para você. É do Senhor para você, sim. Nós declaramos e nós cremos. Ele está aqui fazendo. Ele está aqui operando. Ele está operando você aí na sua casa também. Aí onde você está, o Senhor está aí tocando. Receba este toque do Senhor. Receba este toque do Senhor. Receba este toque do Senhor. Olha o Senhor também renovando as nossas vidas. Sabe aquele ministério paralisado? Sabe aquele movimento do céu na sua vida há muito esquecido, há muito deixado de lado? Veja o Senhor renovando agora na sua vida. Uma nova manifestação da graça de Deus na sua vida. Olha, o Senhor já está tocando aí. Olha aí, veja o seu coração aquecendo. Veja aí os seus lábios se enchendo de louvor, se enchendo de adoração. Olha aí a palavra profética sendo de novo liberada na sua vida. Olha aí o Senhor de novo acrescentando aquilo que faz muito tempo você já nem se lembra mais, mas é o Senhor que fazia, é o Senhor que agia, é o Senhor que operava. Volta para Ele com tudo que você pode e deixa Ele fazer aquilo que Ele quer fazer usando a sua vida. Olha, veja, considere bem o Senhor visitando a sua noite de sono, e o Senhor usando você para enxergar as coisas que ninguém mais enxerga, porque você foi chamado, escute, para ser um atalaia, para ser um vigilante. Tem coisas, preste atenção nisso. Tem coisas que no oculto as trevas estão planejando. O Senhor traz a luz para você. Traz a luz para você. Para você ser instrumento de intercessão. Para você ser instrumento de libertação. Para você dizer não. E as trevas, em o nome de Jesus, serão frustradas, serão paralisadas. E os propósitos infernais não se consumarão.
O Senhor está buscando pessoas que se coloquem na brecha em seu nome. Que se coloquem na brecha em seu nome. Quantos hoje à noite aqui são esses com quem o Senhor pode contar? Abra suas mãos. Se você é alguém com quem o Senhor pode contar, receba esta unção. Receba esta unção. Receba esta unção. Receba, e que ela se manifeste agora. Que ela se manifeste agora. Pode glorificar o nome do Senhor. Pode exaltar o nome do Senhor. Pode receber o poder que vem do alto, que é para a vida. Não é fogo de palha. Não é fogo de palha. É poder do alto para uma vida que vai fazer toda a diferença em o nome de Jesus. Hoje à noite nós estamos voltando para Deus, atendendo o seu chamado, e nós vamos liderar desde as nossas casas, e vamos liderar o nosso povo, o rebanho que é a igreja de Jesus ao nosso lado, e nós vamos fazer a diferença no nome do Senhor. Então seja abençoado hoje à noite, seja abençoada hoje à noite. Já está valendo a pena, já está valendo a pena, já está valendo a pena. E abençoe mesmo, quando você de novo se encontrar com pessoas para quem Deus mandar você orar, não faça como há muito você já decidiu, mas obedeça, sirva, envolva-se, tenha coragem e ousadia no Senhor. Mas uma coisa nós precisamos encerrar aqui, dizendo ao Senhor, e com muita consciência: perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que nós amamos o nosso ministério mais do que ao Senhor, em que nós até nos fizemos fortes, mas não foi por amor a Ti, foi por orgulho mesmo. Nos momentos em que nós até defendemos a Tua palavra, mas faz tempo que nós não temos mais prazer no Senhor da palavra. Perdoa-nos pelos momentos em que nós fomos por esse descaminho. O Senhor já nos agraciou e já nos abençoou hoje à noite. Apesar de nós vamos sair daqui para um novo tempo de amor, um novo tempo de relacionamento com o Senhor, que seja para a glória e louvor do nome de Jesus. Abra suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o nome de Jesus, porque Ele é digno. Bendito seja o nome de Jesus.